Quando a gente vai criar uma logomarca, é importante você escolher as cores. Então, em outra aula, vocês viram um pouco sobre as cores. Aqui eu peguei um exemplo de logomarcas de acordo com a cor escolhida. Então, é interessante a gente pensar agora nas cores, justamente de acordo com o sentimento e a emoção, o conceito do que é passado naquela empresa. Então, por exemplo, quando você quer passar otimismo, você passa clareza, calor, você usa, por exemplo, laranja, amarelo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de logomarcas amarelas. Quando você quer passar uma ideia de algo amigável, alegre, confiança, você usa laranja. Então, aqui tem algumas logomarcas laranjas. Muitas vezes joviais, né? Quando você quer passar emoção, uma coisa de coragem, aventura, né, você usa o vermelho. Então, aqui alguns exemplos de logomarcas vermelhas. E o vermelho chama bastante atenção. Quando você quer passar alguma coisa criativa, então misteriosa, sabe, você usa o rosa ou o roxo. Né? Então, aqui alguns exemplos. Quando você quer passar segurança, força, verdade, você usa azul. Quando você quer passar paz, crescimento, saúde, você usa o verde, ou natureza, né? Quando quer passar seriedade, neutro, calma, equilíbrio, usa o cinza ou tons de cinza. E quando a gente usa várias cores, é a diversidade. Então é interessante pensar, de acordo com o conceito que você quer passar, as cores que vocês vão escolher na sua logomarca. Existem também o que a gente chama de logomarcas áureas. Logomarcas áureas são logomarcas que a gente utiliza a proporção áurea. Então, isso a gente estudou em outra aula. Você pode utilizar com rascunho aquelas sequências de Fibonacci, proporções áureas, com retângulos áureos, triângulos áureos ou até espirais áureas. E, em cima disso, você pode criar a sua logomarca. Então, a gente tem um exemplo aqui do grupo Boticário e do Twitter. Vou falar um pouquinho agora a evolução de algumas logomarcas. Aqui é um exemplo da logomarca da Nike, de 1971 até hoje. No passado, tinha como se fosse esse tio aqui com a palavra Nike. Não era tão legível. Depois de um tempo, eles tiraram a palavra daqui e colocaram para cima. Deixaram a palavra um pouquinho mais legível. Além disso, escolheram uma fonte que dava movimento, por ela estar itálica, e também um pouquinho mais grossa, então é fácil de aplicar ela para vários formatos. Depois de um tempo tinha um quadrado vermelho, e hoje em dia não tem mais nem a palavra e nem mais o quadrado, é apenas aquele til. É claro que nem toda logomarca consegue ser feita assim da noite para o dia. Ela tem que ter um histórico para ficar apenas um símbolo, né? Normalmente começa com a palavra e com o tempo, se ela for repetida bastante na cabeça, né, na mente do consumidor, ela é simplificada. Isso é muito comum em marcas mundiais, como a Nike, Coca-Cola, entre outras. Coloquei um quadrinho aqui que brinca com isso, que é dois rapazes numa praça, e daí um pergunta, o que você acha que simboliza a logomarca da Nike, Igor? Daí outro olha para a estátua assim, acho que é um vento, ou um tênis. Daí ele fala, nenhuma das opções. Na mitologia grega, a deusa da vitória se chamava Nike. Aqui é uma representação da deusa Nike, tá, gente? Para quem não conhece. A logomarca da Nike remete à asa de cisne. Então aqui a gente tem um exemplo de cisne na praça, né? Que representa a deusa. Por quê? Porque ela tinha asas de cisne. Então simboliza ação e velocidade, que é o conceito da Nike. Daí outro rapaz fala que legal, nunca iria imaginar isso. Então é interessante que muitas vezes o conceito está subentendido, ele pode não estar explícito. Outras logomarcas e empresas, aqui é a evolução da logomarca da Pepsi, então Pepsi Cola, desde 1898. Ela tinha um vermelho, né, porque a cola era tinta uma espécie de cor vermelha, como se fosse uma groselha, né, como se fosse um chá, um xarope. Depois, em 1950, vocês percebem que ela já está mais legível, agora com a tampinha de forma industrial. Depois aqui a tampinha ficou como exemplo, e até hoje a gente tem o azul, né, mais até do que o vermelho para se diferenciar da Coca-Cola. No passado, a logomarca da Pepsi era muito parecida com a Hot Wheels. Aqui a gente tem uma evolução da logomarca da Peugeot, desde 1850 até hoje. Mas sempre teve o conceito do leão, da bravura, da força, do reinado, né? Muito parecido com os brasões familiares que a gente viu antes.
mas mesmo que depois de um tempo saia o brasão, ainda continua o leão aqui. Aqui um exemplo da Texaco. Mudou várias vezes a logo, né? Mas sempre ficou essa estrela vermelha aqui, ó, que é da Texaco. A BMW, ela tem quase que a mesma logomarca desde 1920 até hoje, ó. E o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse a frente do motor, que parece uma hélice. E ao mesmo tempo, aqui em volta, parece um pneu de carro ou até mesmo um volante. Por isso que ela é tão forte assim. A Renault, ela mudou bastante. Ó. Era um brasão familiar. Depois, na época da guerra, ela tinha esses canhões e esses tanques de guerra. Depois ela simplificou. Ficou com aqueles elementos de linha, como se fosse a frente do carro. E até hoje tem esses exemplos de losango e o conceito amarelo aqui. Renault. Aqui é um exemplo mais da nossa região, a WEG. Então a logomarca dela tem a ver com energia, tem a ver com eletricidade. E é muito parecido com os objetos que é vendido das fábricas e indústrias da WEG. Ó. Tem a ver com eletrônica. Quando você quer, por exemplo, registrar uma logomarca, você pode registrar a identidade visual dela no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então você pode registrar uma marca ou patente de algum projeto. Aqui está o site para quem quiser conhecer. Peguei também aqui algumas logomarcas que eu criei durante alguns anos. Então, diversos conceitos diferentes, cores diferentes e até estéticas e fontes tipográficas com conceitos diferentes. Como curiosidade, eu trouxe um jogo, quem quiser instalar no celular, é um aplicativo de celular que se chama Logos Quiz. É um joguinho que aparece as logomarcas, só que simplificadas ou tiram alguns elementos dela, e você tem que saber qual é o nome da empresa. É bem legal, quem quiser, está na Google Play. E para hoje vocês têm uma atividade, que é a criação de uma logomarca do seu jogo. A criação dessa logomarca ela vai ser feita nas seguintes etapas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de logo, só para vocês terem como base alguma referência, né? Mas vocês vão seguir as 3 etapas, que é a pré-produção, produção e pós-produção. Eu coloquei numerado, que fica mais fácil de vocês lembrarem do passo a passo. Então, primeiro vocês vão pesquisar conceitos similares ao seu jogo. Depois, anotem numa folha ideias e palavras. Conceito. 3. Pesquisa de imagens e referências de jogos similares ao seu. 4. Salvem as imagens da pesquisa numa pasta. 5. Rascunho em grafite no papel. Você pode fazer algum desenho no papel como base. Produção. 6. Criação da logomarca no Photoshop ou aplicativo similar. 7. Criação de 4 opções do grupo. Cada aluno cria uma logomarca. Então você cria a sua e seus colegas vão criar deles. Lembrete, escolha com calma as fontes tipográficas, elementos, texturas, cores e efeitos para fazer a sua logomarca. Pós-produção. Salvem as 4 opções criadas, geração de alternativas. Então, isso a gente chama de geração de alternativas, com opções diferentes. Normalmente, o cliente ele olha várias opções e escolhe uma. Ou às vezes pode acontecer de ser um Frankenstein. O cliente meio que mistura uma logo com a outra e gera uma terceira opção. 10. Cada aluno envia sua logomarca criada no Classroom para o professor. 11. Escolham a logomarca favorita, a melhor das 4. Qualquer dúvida, podem contar comigo. Atenciosamente, professor Dimitri Camargo Martins.